Olá, boa tarde. É muito bom ver esse evento novamente lotado e que bom que cada ano a gente está conseguindo fazer um evento ainda mais qualificado, trazendo nomes tão relevantes do cenário nacional, inclusive da área de marketing. Bom, eu sou profissional de marketing, profissional de gestão de marcas e desde o último ano eu venho atuando na coordenação de marketing do Esporte Clube Juventude. E quando eu iniciei lá, eu entendi que o universo do marketing esportivo era um universo paralelo. Né? Eu venho ainda num processo de desaprender, reaprender, entender como funciona, muitas vezes de participar de reuniões e o pessoal ter que rir junto, né, sem entender a piada, mas é um processo incrível. E me percebi, enquanto profissional de marketing, o quanto a gente fala pouco sobre isso. Né, o quanto a gente enxerga pouco o esporte como uma possibilidade de estratégia de geração de negócios. Então, a ideia foi trazer essa discussão mesmo para a mesa. E o marketing esportivo, a gente acabou herdando uma herança americana, aí, né, de uma cultura de consumo do esporte muito forte. E aí eu trouxe alguns números do Super Bowl desse ano. O Super Bowl desse ano ele foi assistido por 115 milhões de telespectadores. O ticket médio de venda do valor de venda de ingressos é de R$ 8.837. 16 bilhões e meio de dólares foi o total gasto com alimentos, bebidas, roupas, decorações e outras compras para esse dia, para os americanos usarem nesse dia em especial. E um comercial de 30 segundos no Super Bowl, tá? A bagatela de 7 milhões de dólares. Esse ano até teve uma collab aí muito legal entre Netflix e IGM. E aí, hoje de manhã, também foi falado sobre NBA, né? A NBA enxergou no mercado brasileiro um potencial incrível, vem aí tendo um crescimento de consumo enorme, agora aqui perto de nós, em Gramado, um investimento imenso também, né? Então, o mercado esportivo ele tem um potencial enorme e a gente precisa falar sobre ele. Da mesma forma que o marketing cultural, né, Kali, é uma ferramenta, é uma estratégia incrível que as empresas precisam se apropriar disso, as marcas precisam se apropriar disso, também o esporte. Então, vou chamar nos nossos convidados. Nosso primeiro convidado é um engenheiro civil, né, Beto, de formação. Mas ele é especialista em marketing e vendas, escritor, palestrante, e atuou mais de 10 anos na diretoria de marketing do Grêmio, recebendo, inclusive, prêmios como executivo de esporte. Né? Então, Beto Carvalho, por favor, venha ao palco. Ah, e ele me relatou no almoço que é uma honra nossa aqui ouvir ele falar sobre esporte, porque ele está com o pé fora agora, né? Ele até foi relutante em vir, mas como era pra gente... Deixa eu falar depois. Então tá. Nosso próximo convidado é um advogado, quem diria, né? O Diego, ele está à frente hoje da presidência do Recreio da Juventude. Então, o Recreio da Juventude também que vem fazendo um trabalho de reposicionamento super interessante. Diego, bem-vindo. O nosso terceiro convidado, ele aprendeu a engatinhar e a caminhar no Jacone, dizem, né? E ele é a pessoa que menos dorme aí que eu conheço. O Fábio, atual presidente do Esporte Clube Juventude, presidente mais jovem da história do clube, não é? Ah, tá. Então tá. Mas, Fábio, bem-vindo. E o Léo, então, já trabalhamos juntos em outras empresas. O Léo tem uma grande vivência no setor corporativo também, jornalista de formação, profissional de comunicação. Léo Vivan, bem-vindo. E o Léo está à frente na diretoria comercial e marketing da Ser Caxias. Bom, a ideia é que, primeiro, cada um de vocês fale um pouquinho sobre a trajetória de vocês, como vocês entraram no esporte, e também já deem uma pincelada aí de como vocês veem a questão marketing esportivo no Brasil e trazendo aqui também para a nossa região. Vou começar por mim, pela esquerda.
Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu comentei mesmo que eu saí do Grêmio, né? Eu deixei depois de 10 anos a direção de marketing do Grêmio e eu deixei no final desse ano, tá? E eu dei para mim um período sabático do futebol. Eu voltei para outras atividades minhas, conselheiro de empresas, consultor, palestrante, escritor. Estou lançando agora uma plataforma de lifelong learning com os meus cursos também nesse sentido. E tenho negado muito este convite para poder falar sobre futebol, porque eu fiquei muito, com a minha marca, vamos dizer assim, muito ligada nesses últimos anos nisso. E eu quero dar uma mudada, eu precisava mudar o meu ciclo. Para mim, a vida é feita de ciclos, não é? E eu, então, fiz esse caminho novo, lançando mais um livro agora. Segunda-feira passada eu lancei o meu 4º livro. Depois eu vou dar para que possa fazer aqui sorteio, né? Esse livro aqui chama-se Diferencie-se. A diferenciação pessoal é a essência. A valorização profissional é a consequência. Eu defendo muito o contexto da diferenciação pessoal. E foi isso que eu pautei muito a minha vida, não somente na diferenciação pessoal, mas na diferenciação como marca. E aí vem uma outra frase que eu fiz, que eu sempre digo isso. A marca é a essência, a monetização é a consequência. Quando eu entrei no marketing do Grêmio, e aí faz 10 anos atrás, eu quis levar um pouco para o segmento do futebol, para o segmento esportivo, um pouco de posicionamento de como é que nós iríamos agir. E criamos algo chamado Soccer Team, que é um método, que une o branding, a gestão da marca, com o selling, que é a monetização desta marca. Quando você tem branding, quando você tem selling, você consegue fazer uma boa gestão no marketing do futebol. E, portanto, as ações que nós fizemos permanentemente foram ações para reforçar o sentimento de aderência à questão marca. E, a partir disso, a gente poder construir processos que pudessem gerar esta área, esse desdobramento, vamos dizer assim, da monetização. Através de 3 vertentes de ações. Ações institucionais, que dão posicionamento à marca. As ações relacionais, que giram e que geram engajamento à marca, e a partir delas você constrói a marca, você gera uma percepção de valor, e a partir dessa percepção de valor, você consegue fazer a área, o desdobramento, vamos chamar assim, de monetização dessa marca. Se vocês pararem para poder pensar, uma área de marketing, por exemplo, no meu caso, no futebol, ela é responsável por 5 dos 6 vetores de receita. Olha como é importante essa área dentro do futebol. Toda a receita de um clube, ela vem de 6 vertentes. A primeira é quadro de sócio, está ligado ao marketing. A outra é licenciamento de marca, está ligado ao marketing. A outra é direitos de televisão, está ligado ao marketing. O outro ponto é match day, está ligado ao marketing. O outro é a questão da marca como plataforma de mídia. O patrocínio está ligado ao marketing. A única que não está é venda de jogador. E mesmo assim, quando você tem uma marca forte, seu jogador se valoriza de maneira muito mais forte fora. Vi de casos como Arthur do Grêmio,
que foi feita uma venda espetacular, muito fruto do momento que a marca do Grêmio estava em evidência naquele momento. Então, basicamente, eu quero passar aqui o que nós, lá no caso, durante esses 9 anos que a gente lá esteve, 10 anos, né, construímos este contexto do Sócrates, e eu volto a dizer, marketing no futebol é uma conjuminação entre gestão de marca, o branding, monetização da marca, o selling. A marca é a essência, a monetização é a consequência. Boa tarde a todos. Meu nome é Diego Frederico Biglia. Obrigado pelo convite, por estar aqui para falar de marketing, não é minha área, enfim, né? Então, como referi na apresentação, eu nasci numa família de advogados, pai e mãe advogados. O meu irmão mais velho é advogado, mas sofri uma forte ação de marketing para cursar direito e me tornar advogado também. Funcionou, né, essa ação, enfim. Então, a gente tem um escritório familiar aí com mais de 50 anos de atuação. E sempre, na advocacia, né, o direito tem que ser visto de forma holística, ele analisa as coisas de forma holística, então a gente sempre transitou por várias áreas, né, tem de empresas de vários segmentos, tu acaba te aprofundando em várias questões. E o esporte também sempre fez parte da minha vida desde pequeno, né, fui atleta federado de basquete, atleta amador, no Recreio da Juventude, passei vários momentos da minha infância dentro do clube, né. Então, sempre tive uma relação muito próxima com o clube e com os esportes, né? Eu até brincava que eu não sou bom em nenhum, mas não passo vergonha em nenhum também, né? Passei por vários esportes, entendendo esporte, joguei futebol, muito futebol de várzea, entendendo conhecer os esportes, e sempre foi uma paixão. Depois de um certo tempo, aí, com a maturidade, passei a participar de entidades aí de forma voluntária, né? Tive um longo período na CDL Caxias. Fui vice-presidente por 6 anos lá, foi um grande aprendizado aí, com o pessoal da área do comércio, né, preponderantemente. Então, teve boas relações construídas lá. Fizemos uma gestão também de renovação naquele momento. E estou ligado aí de forma mais intensa e com o Recreio da Juventude desde 2008, como assessor social, depois como vice-presidente de patrimônio, como conselheiro do clube desde 2012, depois presidente do Conselho Deliberativo, e aí fomos desafiados aí para assumir a gestão executiva do Recreio da Juventude. Todos esses trabalhos de forma sempre voluntária, né, porque a nossa principal função é o Estado de Advocacia. Enfim, chegando ao Recreio para ser o presidente, com os 4 vice-presidentes que nós temos, identificamos aí várias questões a serem trabalhadas, né, e muitas delas ligadas à marca, né, a marca do clube. O clube é centenário, vai completar 111 anos no final deste ano. É um clube recreativo, social, esportivo, com uma visão também educacional. E é interessante porque o que foi falado hoje aqui, né, foi falado de cultura, foi falado de marketing, de gestão analítica de dados. E o esporte tem tudo isso, né? O esporte produz cultura, o esporte produz muitos dados, né? Então, os esportes americanos são baseados em dados, em análises. Aqui no Brasil está chegando isso já de uma forma bem forte, né? Comentaste do basquete, também participei do Caxias do Sul Basquete, ajudando em algum momento na diretoria. E esse ano eu tive a oportunidade na realidade, em 2019, de participar de uma imersão em Nova York, na NBA. Então, estivemos lá 5 dias, conhecendo todas as estruturas da NBA, na Quinta Avenida, em New Jersey, participando de visitações e de palestras, né, com o presidente da América Latina, da NBA, com gestores da NBA em Nova York. Então, a gente pôde ver que nós estamos aí há anos-luz ainda do que os americanos fazem com relação ao esporte, inclusive no futebol, né. O futebol evoluiu muito, né, nesses últimos anos, né, com a comunicação, mas inclusive no futebol a gente está anos-luz. E este ano a gente pôde participar aí de uma imersão no Orlando Magic, em Orlando. Ficamos lá uma semana também, conversando, visitando, sem treinamento, todo o funcionamento do que é uma estrutura, uma organização como o Orlando Magic, tudo é milimetricamente pensado. O tempo de espera para as pessoas na arena de comida é pensado. Se passar mais que 2 minutos, isso é mapeado, né, a gestão de dados, eles ficam sabendo disso e ligam uma luz de alerta. Se algum torcedor lá é permitido a bebida alcoólica nas arenas, né, nos estádios.
Se algum torcedor beber mais do que deve e alguma pessoa que está vendendo notar isso, ele pode não vender mais para aquele torcedor e fazer a notificação com base nos aplicativos lá que eles têm de comunicação. E visitando lá a estrutura com o vice-presidente de marketing do Orlando Magic, ele nos relatou que apenas o que acontece dentro da quadra, quando a bola está rolando, não é ensaiado. Tudo que acontece fora esse momento é milimetricamente ensaiado, reensaiado, discutido, planejado, né? Então é por isso do sucesso de público, sucesso de renda como negócio, né, valorização do negócio, apesar do Orlando Magic ser um time aí que é relativamente novo e não tem nem títulos na NBA ainda, né? E, enfim, em função disso a gente reposicionou a marca do clube, né? O clube tem um potencial enorme, 20 mil associados, três sedes campestres, mais uma sede social, e a gente viu o potencial no esporte, aí fora do futebol, né, a gente está no meio aqui falando de futebol, mas dos outros esportes olímpicos, e investimos pesado nisso, né, para tornar a nossa marca, o nosso logo, o nosso clube uma marca, né. Não é muito fácil, porque a gente compete com RJ e Rio de Janeiro, então um professor, um coach de natação ia viajar, o pessoal falava, a delegação do Rio de Janeiro. Não é Rio de Janeiro, é Recreio da Juventude. Então, a gente agregou ali o 1912, que é o nosso ano de fundação, né? Reestilizamos a logo, e o nome também, a gente reforçando o nome do Recreio, né? Porque é difícil competir com Juventude aqui, com o irmão que, por coincidência também, foi fundado por 19 dos 29 fundadores do Recreio da Juventude, 6 meses depois eles fundaram o Esporte Clube de Juventude. Então, é difícil competir com Juventude, porque, na minha visão, é a marca mais forte da cidade, é que leva mais forte o nome de Caxias do Sul para fora do Brasil. E para o Brasil, quando a gente viaja, quando fala que é de Caxias, o pessoal pergunta se é da terra do Juventude, muito em função dos 13 anos de Série A, título do Copa do Brasil, enfim. Então, o futebol, efetivamente, é um canhão de marketing nesse sentido, né? Enfim, então a gente trabalhou o Recreio, está trabalhando o RJ com 1912, toda uma outra concepção, investindo forte aí no esporte, na formação, né, na base, das outras modalidades, natação. Nós temos 11 modalidades, né? Natação, handebol, basquete, vôlei, ginástica artística, tênis, judô, assim por diante. Badminton, que está muito forte. Então, nosso trabalho é de reposicionar o Recreio da Juventude para fora dos seus muros. Foi um clube que cresceu em função da cidade, cresceu junto com a cidade, está com a sua história ligada à cidade, e a gente quer esse posicionamento também para a cidade e para a comunidade como um todo, inclusive para buscar grandes parceiros aí para o nosso clube. Boa tarde. Então, sou Fábio. Como a Madi disse, praticamente nasci dentro do Juventude. Sei que com 6 meses já fui ver um jogo em Erechim. E história de família, não devo ter visto muita coisa, né? Meu pai era dirigente, aí na década de 80, década de 90, a partir de 95, 96, ele saiu e eu me tornei estagiário do clube e cuidava dos acessos de sócios, e era eu que estava lá na ponta naquela década que foi maravilhosa para o clube, onde a gente tem nossos maiores títulos. Fiquei no clube até um pouquinho depois do título da Copa do Brasil. Nesse meio tempo, aí também junto com meu pai, eu tinha 15, 16 anos. Junto com meu pai fundei a empresa que a gente trabalha. Depois fui para a empresa. Faz uns 8, 9 anos que acabei assumindo a presidência de uma entidade aqui de Caxias, que é o Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos. A gente tem ali 16 escolas abaixo do Jardelino, cerca de 2.000 crianças. E tinha me prometido que nunca mais ia voltar para o futebol. E aí, na gestão do Beto, meu pai foi vice-presidente, e ele pediu para eu dar uma olhada em alguns processos, e eu olhei os processos e não gostei do que vi, e aí comecei a dar pitaco, e do pitaco já recebi um convite para começar a participar das reuniões,
e assim como é o futebol sempre, né? Aí virei diretor de marketing, porque eu sou formado em ciência da computação, foco maior nessa área mais lógica. Olha a loucura que eu tenho na minha vida, minha empresa é de comércio exterior. E aí entrei na área de marketing na verdade, para tentar fazer evoluir a área, não só a mídia social, mas toda a área vinculada à tecnologia. A gente tem algo no Juventude que a entrada de novos diretores sempre é pelo departamento de marketing. Isso é muito bom e às vezes é problemático. Que tem um problema na frente de vocês. Aí, logo 6 meses depois, teve mudança de gestão. Isso era na Série C. Aí assumi a vice-presidência de marketing. E depois eu posso falar um pouquinho mais do que a gente tentou implementar no clube, tentar evoluir um pouco, né? E depois de alguns anos na vice-presidência de marketing, o nosso ex-presidente, o Walter Dalzotto, acabou sofrendo com uma doença, e eu acabei assumindo a presidência do clube. Eu era um dos 2 vices eleitos e no final, em outubro do ano passado, caiu esse presente, né, que eu não sei se cada um pode entender de uma forma, mas eu sinto muito orgulho de assumir a presidência do Juventude. E na área de marketing, eu vou ousar discordar no nosso professor aqui, que a gente atua em todas as áreas, porque até na venda dos jogadores, né, a gente o DVD, que não é mais DVD, mas é esquentar lead que nem qualquer outra. Brincadeira aqui, mas o marketing atua de forma completa no clube, e eu estava conversando também aqui com o Léo do Caxias. A gente tem sempre um problema dentro dos clubes, que é a separação de setores, e uma coisa que a gente tentou implementar foi a mesma coisa que aconteceu lá. A reunião do departamento de futebol com a administração, com o marketing, com a base, e que tudo isso andasse junto. Porque não tem como a gente esquentar um jogador se a gente não tiver acesso a ele, se não entender ele, poder ajudar ele também, porque não é só dentro de campo, e a gente sabe disso. Então, é uma das inúmeras tarefas que o marketing faz, e a gente tem uma boa equipe. Só estou falando isso porque a Madi está aqui. Obrigada, chefe. Mas é aceitável a nossa equipe. E realmente algo que é mais um setor que orgulha nosso clube. Nós temos, por exemplo, a nossa marca própria, que é algo... O Juventude foi o segundo clube no Brasil a desenvolver marca própria. Agora mesmo a gente fez um lançamento de camisas. Inclusive, eu gostaria de saber se tem algum sócio aqui. E se tiver com a carteira, primeiro que me mostrar a carteira, eu vou dar uma camisa do clube. Então mostre e chegue aqui. Pronto. Aí, ó. Mais de 20 anos. Tu tá em dia, né? Tô em dia, mas eu vou abrir a camisa aqui. John. Pedir licença. Depois pode pegar o autógrafo do Brizoto também, que foi quem desenvolveu a camisa. Brizoto, não vou te pedir para tu dar discurso, mas nossa camisa realmente é linda, e é muito pelo nosso amigo Brizoto. Então, obrigado por ser sócio, por estar em dia. Por acreditar no nosso clube. sempre. Obrigado. Se a gente vai listar, no mínimo são 20 áreas diferentes que atuam dentro do marketing, e que a maioria das pessoas não tem noção do que o futebol move. Então, para não me alongar muito, é um prazer estar aqui falando nessa área que
que eu amo tanto que fui obrigado a me especializar ainda mais, porque dentro do futebol as coisas correm muito mais rápido, para quem está dentro do futebol. E se não acontece, a coisa pega, né? Olá, boa tarde. Sou o Léo. Comecei recentemente no Caxias, então entrei em janeiro, né, mas venho de uma trajetória de Universidade de Caxias do Sul, onde fiquei muitos anos. Concessionária de carros, já rodei bastante, plano de saúde, onde a gente trabalhou junto. Tenho uma vivência na área comercial, com vendas, né, por muito tempo fui vendedor, de ficar na frente, vendedor B2B, de ficar na frente e fechar negócios. E isso me traz, né, e foi, acredito, que me levou ao Caxias, essa experiência de ter um marketing junto com a venda. Né, de saber fazer bem essa ponte, né, de atrelar o que a venda puxa, né, o que o vendedor precisa, os seus anseios, suas necessidades, e o que o marketing pode colaborar e somar. Então, eu tenho essa vivência muito próxima, né, porque até hoje continuo fazendo venda na ponta e continuo planejando. Entrei no Caxias e lá encontrei algo que, quando eu estava na universidade, eu encontrei também, que é a falta de dados precisos. A gente fica muito na mão da opinião do torcedor, da opinião do dirigente, da opinião do conselheiro, da opinião do torcedor fanático, na opinião do torcedor raivoso, e falta aquele dado mais apurado. Depois eu te passo o contato do Capra. Boa. E aí, o que eu fiz quando eu estava na universidade? Eu passei por isso também. Lá eu tinha os diretores que falavam que o programa tinha que ir a tal hora, que o apresentador era X. Eu sou jornalista, então eu tenho a questão de investigar. Eu nunca vou ser aquele cara que vou dizer sim na primeira. Eu vou investigar, eu tenho isso dentro de mim, de procurar, pesquisar, avançar, aprofundar, né? Não deixar na superficialidade. Então, lá, eu trabalhei muito com pesquisa, né? Me aproveitava da universidade, tinha um setor que fazia pesquisa para a cadeira de economia, e eu consegui fechar uma parceria, então todo mês eu conseguia fazer uma pesquisa, e em cima dessa pesquisa eu conseguia, então, traçar estratégias, né, que na época fez uma TV universitária virar uma TV comunitária, né, a ponto de concorrer com a RBS local aqui. Então, né, hoje não existe mais, muitos de vocês nem sabem do que eu estou falando, que eu estou falando de UX TV. Hoje vocês ouvem a UX FM, ela continua ainda no ar, mas eu estou falando lá de 2000. E quando entrei no Caxias, eu encontrei a mesma situação. Então, onde é que está esse dado refinado? Quem que me comprova que o que está sendo falado, proposto, de fato vai acontecer? E, de novo, por sorte, muita sorte, temos um conselheiro no Caxias que ele tem uma empresa de pesquisa. E aí, então, vocês já viram onde é que eu fui. Eu fui nele, e a gente está fazendo muita pesquisa hoje. Muita pesquisa mesmo. Isso é recente no clube, tá? Então, mas hoje a gente tem o perfil do nosso torcedor, né? Não porque um falou, outro disse, ou porque eu percebo. Não, a gente tem dado feito por um profissional que tem uma empresa que vive disso. Ele atende grandes empresas nacionais, né? Ele tem a empresa dele em São Paulo, né? Mas ele é um caxiense. Então, hoje a gente começa a ter a informação detalhada de quem que é o nosso torcedor, quem que são os nossos clientes. Se eu vou lançar um produto hoje, antes de lançar o produto, eu faço uma pesquisa para ver se eu tenho que melhorar, se é válido ou se não é válido, né? Então, com isso, me dá uma garantia muito forte de que o que vai ser lançado ou que está sendo pensado, ações sociais, produtos, marca, troca de marca, a gente tem muitas coisas em andamento. E eu me faço muito uso de pesquisa para balizar as decisões. Com isso, me dá segurança, né? No esporte, vocês vão ver que é diretorias de torcedores. Então, os diretores são torcedores. É difícil chegar para um torcedor e falar algo que é contra o que ele acredita, porque ele é um torcedor. Não é simples
tu mudar uma opinião dentro de um grupo com 10 pessoas que amam aquele clube e que tem lá um cara dizendo não, acho que não, né? Então eu não vou com o acho, eu vou com o dado, eu vou com uma segurança, com uma estratégia para conseguir sanar as dificuldades que se tem e conseguir avançar de forma mais rápida. Então, nesse tempo que eu estou no clube, a gente está fazendo muito planejamento. O clube vem de um momento muito diferente, né? Teve uma ruptura aí, alguns anos atrás, em 2015, para ser mais preciso, teve uma ruptura muito grande no clube, passou por uma dificuldade bastante forte. E de lá para cá, então, teve um grupo de dirigentes que assumiu o clube e eles começaram a fazer um trabalho de recuperação, né, que fez com que o clube chegasse a esse momento onde, aos poucos, a gente vai incrementando novas etapas, né, sem dar um passo maior que a perna, para não correr o risco de voltar a ser o que foi, de repente, no passado. Então, a gente vai com muita segurança, com muita estabilidade, mas sempre num crescente. Então, cada ano o clube cresce. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um aumento de 51% da nossa carteira de sócios. Hoje o clube está com 3.800 sócios. Estamos disputando uma Série D, que é uma série extremamente complicada no brasileiro, e com calma, sem o desespero claro, sempre querendo muito superar essa série, mas sem aquela necessidade não, mas sem o desespero de fazer algo que possa comprometer, porque quando o clube for para a Série C, ele vai permanecer na C, né? Ele não vai voltar para D, ele vai permanecer na C, porque nós estamos estruturando toda uma base, desde patrimônio, futebol, institucional, marketing, comercial, né? E o marketing apoia todas. Então, sim, eu me vejo no meio de um monte de decisões e um monte de estratégias e dando suporte, ou puxando muitas, ou dando suporte em muitas, né? Então, sobre o clube, a gente está nesse crescente, sempre nesse crescente. A gente vem colocando cada vez mais público, né? A gente vem aproximando o torcedor, muito forte, né? Então, o último jogo a gente vem de 2 jogos com a casa com 8.000 torcedores, né? Fazendo ações com a torcida, fazendo ações de relacionamento com a comunidade que é do nosso lado. Então, a gente tem uma camisa, a gente fez a camisa de treino hoje, ela é de um projeto social, que é o Mosaico da Quebrada. Então, a gente tirou um projeto social de ajuda à comunidade e trouxe para a camisa de treino dos jogadores. Então, ela é estampada pelas crianças do projeto. Então, a gente está com... Antes a gente teve painel de marketing cultural, né? Então, a gente vê quando isso começam a se cruzar, né? O social, o esporte, a cultura. Inclusive, o Chiquinho é um que puxa, né, o que fez a palestra, ele é um dos que puxa esse projeto dentro do complexo e a gente apoia o projeto. Então, tem crianças que jogam nas nossas categorias subsidiadas pelo clube para ajudar o projeto. A gente leva empresas que o clube puxa para dentro da comunidade para ajudar aquela comunidade, né? Então, existe essa relação, né? O esporte ele tem muito do social, ele é muito presente o social. Ele é muito presente a competitividade, ele é muito presente também a expansão, né? Hoje, os clubes jogam no Brasil inteiro. O Caxias está indo para Brasília, jogar lá, levando o nome Ser Caxias, levando o Caxias para Brasília. Quando vem... a gente fala que na pandemia, quando os hotéis não estavam praticamente tendo locações, os clubes traziam grandes quantidades, né, de comissão técnicas e jogadores. Então, durante toda a pandemia, os 2 clubes ajudaram muito a parte hoteleira a manter o mínimo de atendimento que eles podiam ter em função da pandemia. Então, o clube ele tem a questão social, econômica, cultural e educacional. E o Caxias está olhando sempre para todos esses elementos para sempre fortalecer cada vez mais a marca. A marca vai estar sempre presente nas comunidades, nas pessoas, para fortalecer e empurrar o nosso futebol, né, para que a gente
consiga sair da Série D e comece a entrar num patamar que é o patamar que o clube merece estar hoje. Muito bom. Eu vou fazer uma rodada de perguntas aí, depois a gente vê o tempo e abre para vocês. Fábio, especialmente quando a gente fala aqui de Caxias do Sul, de Serra Gaúcha, a gente ainda tem muitas relações de patrocínio que acabam sendo assistenciais, muitas vezes, né? É o dono de empresa que é torcedor do clube, daí bota uma grana, daí tá com a marca ou com publicidade estática no estádio ou na camisa. Mas esse tipo de relação, muitas vezes, acaba gerando poucos resultados para as marcas, porque as empresas não estão efetivamente apropriadas do marketing esportivo e do potencial que tem, né? E talvez exista uma percepção de não tanta eficácia do marketing esportivo por isso. Como é que tu acha que a gente pode mudar essa cultura de patrocínio assistencialista para uma visão estratégica do esporte enquanto meio de relacionamento das marcas, meio de comunicação? Eu não vou reclamar dos patrocínios dos conselheiros, eu acho que são muito bons, né? Muito importantes, mas a gente sabe que o volume financeiro que o futebol gera e necessita hoje em dia é algo que a gente realmente não pode focar só nisso. E acho que a nossa visão talvez seja algo que aqui o próprio evento tenta trazer, entender as coisas de forma diferente, né? A gente brincou com o disruptivo, de trazer isso para a Serra, que é uma visão talvez nossa aqui, que o marketing esportivo é só a visão da marca na camisa, e não é um conjunto de ações que podem ser feitas. Isso acho que é nosso papel dos clubes. Também, claro, aqui todo mundo é do marketing, passei a bola para vocês. Mas a gente pegar Estados Unidos, né, até pouco tempo, poucos esportes usavam patrocínio de camisa. Tu tinha o dia do jogo, tu tem a experiência, tu tem o dado, né? Tu tem obviamente as mídias, que é o que gera o grande volume de receitas, e tu não tinha o patrocínio de camisa. O Brasil já vem uma escola que a maior arrecadação dos clubes, em termos de patrocínio, vai vir da venda de camisas. E quando tu pega clubes, Juventude ficou sem divisão. Se não tivesse esse tipo de patrocínio, que não tinha mídia, tu tem um público menor, tu já consegue ativar menos, a torcida raivosa, todo esse conjunto negativo é muito necessário, ainda para o tamanho dos nossos clubes aqui de Caxias, esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem que conseguir levar a essas empresas, porque a gente tem patrocínios de micro a gigantes, conseguir ajudar essas empresas a poder capitalizar mais. Eu vou dar um exemplo aqui, desculpa, né, vou usar a minha empresa de exemplo, e no primeiro nível de exibição, que é a marca de camisa, que é o que eu estou dizendo que não é só isso. Quando nós estávamos na Série C, a gente patrocinou um jogo e 6 meses depois meu pai tirou férias no Nordeste e estava com uma camisa da empresa e foi numa loja, né, e o caixa reconheceu a empresa porque viu a empresa num jogo do Juventude quando nós estávamos na Série C. Viu na camisa do Juventude, foi um jogo. E ele reconheceu e falou, eu lembro que eu vi isso aí e tal. Tem louco para tudo. O futebol, ele mexe com o amor e com as pessoas não são fãs só do teu time, são fãs do futebol. É um amor, é uma emoção, e a gente sabe que o que grava é a emoção. O que grava na gente são momentos da vida nossa que tem emoções diferentes. E o futebol gera isso o tempo todo.
A gente, nós, como profissionais do marketing, não nos utilizarmos disso, realmente não. Eu dei um exemplo aqui claro, extremamente pulverizado, né? Mas sem uma ação por trás da minha empresa, no caso. Sem uma ação por trás. Mas a gente sabe que a gente pode focar público, aí com dados, a gente pode focar o nosso torcedor, a gente pode focar o torcedor adversário. Quem disse que o torcedor adversário não pode nos gerar receita? E aí não era bilheteria. Eu vou dar o exemplo do ano passado, o nosso jogo contra o Flamengo, que foi aqui em Caxias, passou para 108 milhões de pessoas. Juventude e Flamengo aqui. 108 milhões de pessoas estavam com a TV ligada, a Globo ela passa, né? Depois de todos os jogos, a audiência. Vira o jogo, Juventude e Flamengo, no Alfredo Jaconi. E aí, né? Pulverizado. Agora, desse público, quem que eu quero atingir? Aí também temos dados, a Globo passa, idade, renda, aí no pay-per-view, tudo isso o clube tem. Talvez nos fale também, talvez não, com certeza, nos fale como clubes, né? Quando a gente vai buscar o patrocínio, legal, né? Mas eu duvido que a maioria daqui sabia disso. A visibilidade que se tem com o próprio Juventude, que é desse tamanho, entre aspas. Um clube médio, mas tu vai comparar com o Flamengo, mas o Flamengo, os torcedores do Flamengo estavam vendo o jogo do Juventude, que tinha a nossa marca. Os nossos patrocinadores. E aí, a gente tem aqui as empresas familiares que nos ajudam, acabam recebendo isso também. Mas, claro, isso é muito pouco, né? Isso é um meio pilar dentro do marketing do clube. Mas, né, eu volto a dizer, se não fosse esse meio pilar, a Juventude não teria saído da D, não teria saído da C e não teria chegado à Série A. Talvez a gente tenha que fazer valer, mostrar o valor desse produto para quem está aqui, para quem está mais próximo. Beto, tu quer contribuir também? Sim. Alô? Tá. Não, eu até quero pegar um dado, Fábio. No caso, ele põe bem uma coisa, tu colocas bem uma coisa, Fábio. O que nós temos hoje no futebol é uma não percepção do verdadeiro valor desse patrocínio. O que é que acontece? O patrocínio entrou nas camisas em 1989. Quem lembra? A Coca-Cola, lembra? Botou em todos os times. Aquela foi a primeira onda, a onda da visibilidade. Eu tenho que aparecer. E realmente a visibilidade ela é importante. Não há dúvida. Uma camisa é uma plataforma midiática usada para N situações. Mas aí veio uma segunda onda. Não era só a visibilidade. Visibilidade chega num determinado limite. A segunda onda era visibilidade mais ativação. Então, tem as marcas que pegaram isso, começaram a fazer produtos com a marca do clube. A TIM, por exemplo, Chip TIM e coisa e tal, usou muito bem isso. Foi uma segunda onda, já começaram a perceber um pouco mais de geração de valor. E pagavam mais para os clubes, porque os clubes ganhavam royalties em cima do que esses tipos de produtos eram vendidos. E agora, mais recentemente, oriunda da rede social, tem uma outra onda que é o engajamento. Engajamento, então, você tem que ter a visibilidade, sim, a ativação, sim, mas tem que gerar engajamento. E aí eu acho que as marcas usam muito mal esse patrocínio e poderiam potencializar muito mais. Por quê? Muitas vezes pagam milhões. Eu não estou aqui fazendo crítica aos influenciadores. Não estou aqui, até porque eu hoje tenho o meu Drops do Carvalho, que eu depois quero que vocês me sigam na rede social, no Instagram, não é? Mas eu quero dizer assim, ó, se usa um influenciador, como não vai usar o clube, que é um dos maiores influenciadores, porque tem quantidade de gente que segue, e tem uma coisa que só o futebol, nesse contexto, gera: paixão.
E paixão, pessoal. Paixão, entre aspas, com todo... Eu vou ter que dizer uma determinada palavra, mas eu não encontro outra palavra melhor. Paixão é foda, né? Paixão, quando tu te envolve nisso, é outro nível. Então, se as marcas, e aí os clubes precisam fomentar isso nas marcas, usar como visibilidade, ativação e engajamento, a percepção de valor desse patrocínio vai ser seguramente muito maior do que hoje as marcas efetivamente dentro do futebol, no caso, vêm. Beto, deixa eu aproveitar que tu está com o microfone aí, e tu falou antes, tu já respondeu um pouco da pergunta que eu vou te fazer, mas agora um pouco mais estruturado, assim. Dentro da tua experiência no Grêmio, né, tu falou sobre esses 5 pilares de receita do clube que são de responsabilidade do marketing, mas, além disso tudo, tem a relação do dia a dia com o torcedor, com o sócio, com o conselheiro, com o atleta e empresário. Com torcida. Trabalhar a imagem institucional, imprensa, a relação com os patrocinadores, e ainda tu tem que estar pensando sempre em formas de gerar mais receita, de ampliar essas fontes de receita. É bem fácil, é bem tranquilo trabalhar. Administrar esse contexto. Eu sempre digo o seguinte, eu entrei para o Grêmio em 2013. Eu estava tranquilo, dando palestra, 7, 8 palestras mês. Eu adoro dar palestra. Adoro dar palestra. Só para fazer um pequeno parênteses. Eu sou engenheiro civil porque eu tive que fazer uma opção enquanto garoto pelo tipo de problema que eu tinha. Eu, com 5 anos, fui sequestrado, e do meu sequestro eu fiquei extremamente gago. E gago de não conseguir falar. E era uma coisa horrorosa. Horrorosa. E aquilo começou a me machucar internamente, a doer muito fortemente. E na hora de fazer o meu vestibular, eu tive medo de fazer aquilo que eu gostava, que era gostar de gente. Eu adoro gente. E eu fui obrigado a fazer um curso, na minha concepção, fazer um curso de ciências exatas que talvez eu não precisasse falar. Mas quando eu me formei com 22 anos, gago, engenheiro, eu digo, eu não vou seguir isso aqui. Eu não vou seguir, porque não tenho vocação. E aí eu fiz uma coisa que vocês têm que escolher muito bem, aquilo que toca na vocação de vocês. Nada é mais forte que a vocação. E a vocação, mesmo que você tire do lado, ela vai voltar. Então, invista tudo na sua vocação. Aprenda mais, conheça-se mais, ame-se mais e sejam felizes nesse contexto. E aí eu fiz uma escolha para ser vendedor. E como vendedor, eu construí a minha vida. Na Xerox, em 7 anos fui vendedor, supervisor de vendas, gerente de vendas. E fui criando para mim uma determinada forma de falar. Eu fiz um curso de teatro. Vai ser ator? Não. Eu queria usar o meu corpo para poder vencer a minha gagueira. A gagueira tem. Às vezes eu dou uma travadinha aqui, uma travadinha ali. A gagueira existe. Mas ela, para mim, é um troféu, é um símbolo de que cada um de nós apostar naquilo que gosta, fazer o que gosta, seguir a sua vocação, naquilo que brilha o olho, é a chance que nós temos de sermos diferenciados. Se nós não formos diferenciados, nós vamos ser iguais. A gente quer sempre ser melhor do que o outro. Sendo melhor, nós continuaremos sendo iguais, apenas melhores. Aposte sempre naquilo que faz você algo único. Nos seus dons, transforme eles em pontos fortes. Cultive isso para uma diferenciação pessoal e construa uma grandeza pessoal, que é a sua marca. E ela, sim, é a essência. O resto, pessoal, é consequência. Desculpe, fiz um pequeno aparato. Alô, pessoal, me sigam na minha rede social. Eu tenho vídeos curtos, drops do Carvalho. 1 minuto e meio a 2 minutos e meio sobre marketing, sobre vendas e sobre desenvolvimento pessoal. @BetoCarvalho_. Pergunta, tem alguém que já me segue aí? Tem?
vai ganhar o livro Porque Me Segue. Daqui. Aí ele já tem. Então, tu que me bateu palma primeiro, tá aqui. Tá aqui. Perdão, pessoal, me entusiasmei aqui, perdão. Certo, Beto. Diego, antes tu comentou já um pouco, deu uma pincelada sobre esse reposicionamento, né, que o Recreio da Juventude vem trabalhando e agregando agora, além de ser um clube social, de lazer, também buscando ser um clube formador de atletas, né, trazendo essas modalidades olímpicas também para a sua pauta. E como é que vem sendo, como vem sendo esse movimento, como é uma mudança cultural para o clube também, né? E como o mercado vem percebendo também esses movimentos? Na realidade é uma mudança cultural grande, né? Iniciou em 2013, quando o clube resolveu aí aderir ao CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, e a FENAClubes, para poder acessar recursos do CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, que libera recursos vinculados à loteria esportiva para a formação de atletas olímpicos, né? Então, começou lá em 2013 esse movimento, vem ampliando ano a ano, né? E aí nós chegamos ao clube na gestão executiva ano passado, e o clube recém tinha aprovado uma vice-presidência de marketing, né? Nós tínhamos uma vice-presidência social, que se transformou entre social e marketing. E aí, com a vinda da Ângela, que é a nossa diretora de negócios, ano passado, em julho, começamos a estruturar um departamento de marketing, e o clube não tinha, por incrível que pareça, com 20 mil associados. A gente tinha um departamento de eventos, com um gerente e mais 2 pessoas. Então, a gente tem que fazer toda uma estruturação do departamento de marketing que planejou, né, todas essas mudanças no marketing da marca, eu comentei. Enfim, hoje a gente está em mais de 10 pessoas lá, vários estão aqui, né? Temos jornalista, supervisor, videomaker, enfim. A nossa TikToker, que está filmando bem agora ali, ó. Enfim, então a gente fez todo esse trabalho e a nossa percepção é de que o mercado está vendo isso de forma muito positiva, né? Também até para a gente não ficar vinculado só à nossa cidade e região, né? O clube tem o potencial aí de alçar voos maiores e já está fazendo isso. A gente tem exemplos no Brasil de sucesso aí de clubes formadores. Pinheiros de São Paulo é uma referência, o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, Praia Clube tem uma história interessante também, Flamengo é um clube que atua em vários esportes, apesar de brigas políticas eternas lá, né, mas é um clube que atua muito fortemente em vários esportes, o próprio Corinthians também. Enfim, são clubes aí que dá para a gente se espelhar, que tem a parte de clube social, apesar do futebol esses, né, e o Minas e o Pinheiros como grandes referências assim, no nosso país. E aproveitando a situação do marketing, a gente também trazer para a cidade e informar a cidade, na realidade, de que o Recreio da Juventude traz para Caxias do Sul anualmente 15 mil pessoas, em torno de 15 mil pessoas para a prática de esportes, sejam para ficar um dia, 2 ou para ficar uma semana aqui na cidade, né, trazendo recursos para a cidade, utilizando a rede hoteleira, aplicativo, táxi, restaurante, enfim, tudo que envolve, né, esse turismo esportivo. E esse é um trabalho interessante para se fazer junto com o poder público também, porque Caxias do Sul, eu não tenho receio de dizer isso, Caxias do Sul hoje é a melhor estrutura esportiva do Estado. A gente pode receber competições das mais diversas, desde golfe, tiro, natação. Nós temos uma piscina olímpica aquecida, coberta, que são 2 nos estados, a nossa e a da PUC em Porto Alegre. Os campos de futebol, né, oficiais, a pista de atletismo do SESI, enfim, N possibilidades esportivas, tanto que a gente recebeu uma surda Olimpíada, né, que Caxias tem para desenvolver no esporte, né, e se tornar como referência em turismo esportivo. E a parte interessante disso é que todo o calendário esportivo de todas as modalidades ele já está feito. É muito fácil planejar, né? Ano que vem eu quero trazer o brasileiro de handebol, eu quero trazer o brasileiro de basquete. Isso falando em competições na base, sem falar em competições master, né? Que a gente brinca que o master é o mirim com cartão de crédito, né? Que é um público bem interessante para se trazer. Por exemplo, eu participei de algumas competições aí a nível brasileiro, master, estão 3 mil atletas, né, que ficam uma semana numa cidade. Agora, na semana que vem, vai ter o Mundial em Mar del Plata, uma semana, mais de 3 mil atletas em Mar del Plata, que a gente pode trazer para cá, né, de basquete master, enfim. Então, a gente tem um potencial aí enorme enquanto cidade. E eu acho que o que eu poderia contribuir para os profissionais de marketing que estão aqui, pela experiência que eu tive ao longo desses anos aí, tanto no Recreio, como também a auxílio lá no Caxias do Sul Basquete, que também é nosso parceiro hoje. O Recreio da Juventude está com a parceria com o Caxias do Sul Basquete muito importante na base e no adulto.
Um detalhe que eu tenho que falar, que o tenista Marcelo Demoliner, tenista olímpico, que atuou no Recreio da Juventude até os 14 anos, agora está com 30 e poucos, voltou para o clube, federado pelo clube, então está jogando campeonatos no mundo inteiro com a marca do clube, está fazendo clínicas no clube para as nossas crianças. Temos 2 meninas sub-17 que foram convocadas entre 3 no Brasil, para a seleção brasileira. Temos o Marcelo Casanova, nosso judoca paralímpico, que nós iniciamos aí o esporte paralímpico no Recreio da Juventude ano passado, que é o 3º no mundo, no ranking mundial, com grandes chances para a Olimpíada de Paris. E a Larissa, né, nossa nadadora também, que medalhista mundial, também paralímpica, está com grandes possibilidades de ir para Paris, além de outras 4 nadadoras. Então, o clube faz esse movimento todo, mas eu noto que os profissionais de marketing, onde a gente teve contato em empresas, têm dificuldade, às vezes, em entender o potencial do marketing esportivo, né? Então, às vezes, tu vende um patrocínio ou um apoio via lei de incentivo, ou seja, lei do esporte federal ou Pro Esporte, enfim, e as empresas não utilizam tudo que poderiam de ativação das suas marcas, seja no intervalo dos jogos, seja na estrutura do clube, enfim, nas redes sociais. Tem muito potencial para ser explorado pelos profissionais de marketing, e posso dizer para vocês que o retorno via esporte é fantástico, né? O esporte é só coisa boa, todo mundo gosta de esporte, todo mundo acompanha esporte, né? Está ligado à educação, então acho que tem uma janela de oportunidade muito interessante para o marketing esportivo, principalmente aqui na nossa cidade. Seu recado, patrocinem nossos clubes. Léo, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. A gente sabe o quanto o futebol muitas vezes é duro também, né? Por essas relações passionais que existem também, né? Hoje, quais são os teus desafios lá dentro do Caxias para conseguir manter relações de valor com os patrocinadores, né? Como vocês vêm se movimentando com isso? Eu quero só voltar só para completar. Antes do Caxias, eu estava numa empresa que nós trabalhamos junto, que apoiava os 2 clubes. Então, até dezembro de 22, eu estava do outro lado, patrocinando horas o Caxias, o Juventude tem um patrocínio muito longo, né? E eu posso dizer agora, como vocês, eu usei mal esses patrocínios, tá? Eu, Léo, profissional de marketing, apoiando os 2 clubes da cidade, usei mal. Posso falar isso conscientemente, e faço convite para vocês. Se as empresas que vocês estão apoiam os clubes, eu tenho certeza que se vocês forem no Caxias, vocês vão ser extremamente bem recebidos. As ideias, na verdade, nós, o clube, queremos mais ainda o patrocínio dentro, né? E já engatando na pergunta da Madi, o grande desafio é colocar o Caxias no tamanho, não no tamanho, mas onde ele está. Não é onde a gente quer estar, mas nós estamos numa série que nos banaliza, que nos penaliza, mas nós estamos nesse momento, então a gente é consciente onde a gente está. Então a nossa entrega, ela é muito maior, porque a gente não tem tanto poder midiático quanto outras séries, mas com isso faz com que o marketing acaba tendo que puxar outros recursos, outras formas de entregas, né? Então, desde relacionamento com as empresas, eventos, a gente produz e faz muitos eventos para fazer essas trocas. Existe muita troca entre as empresas que estão conosco, seja desde o uniforme, como placas, enfim, nas estruturas. Então, a gente cria e personaliza muitas entregas para suprir o campeonato que nós estamos. Então, a gente é consciente aonde nós estamos, sabemos onde vamos chegar. Já esse ano a gente já dá um passo muito importante, e ano que vem a gente vai dar o segundo passo muito importante. Mas é isso, é saber onde a gente está, saber os limitantes, e em cima dos limitantes não ficar parado aí. É desenvolver ações personalizadas para cada um dos patrocinadores, né? Ativando, fazendo muita ativação, né? A ativação, ela funciona muito bem, ela é muito legal, aí a torcida, como a gente já falou, a questão da paixão, eles compram muito,
né? A torcida compra. Então, quando tem uma ativação, vocês podem ter certeza que a torcida está comprando aquela ativação. Está comprando aquele momento que foi pensado, desenhado e criado, e eles vão receber isso muito bem, né? Então, esses são os desafios. É entender onde está, em cima disso não se limitar pelos entraves que se tem e criar muita coisa. Em parceria com as empresas que tem. Então, eu sugiro o tempo inteiro, a gente teve o jogo passado, né, quando eu vejo uma possibilidade, eu desenvolvo, penso ela e já proponho, vamos fazer isso, vocês querem fazer isso, acho que funcionaria bem para vocês, né? Então fica o que foi falado aqui, assim, acreditem que o retorno é muito positivo, que tu tem a marca exposta, tu tem ativação com a comunidade, com as pessoas, né? E tu tem essa aproximação que muitas vezes é difícil para uma empresa ter essa relação tão próxima com o seu consumidor, com o seu público-alvo, ou com novos públicos, né? Que o futebol também desperta isso. Ele desperta novos públicos para ti. Públicos que tu nem imagina que tu está atingindo, e o futebol está crianças. O futebol tem um potencial muito forte com crianças, né? E quem olha para isso pode pensar, o meu produto é interessante estar próximo, quero estar, né? Tu vai ter uma aproximação muito, muito legal. Então é isso, colocar, saber os entraves que eu tenho em cima deles, achar soluções para fazer as melhores entregas. Bom, daria para a gente ficar aqui mais muitas horas falando sobre isso, o tema a gente tem, né? Quase esqueci, posso fazer? Ah, claro. Tá, eu tenho 2 camisas para sortear, uma masculina e uma feminina. Olha ali, ó. Isso é uma ativação que a gente fez, tá? Ficou linda essa foto. Eu tenho, na verdade, eu vou sortear aqui para... Nós temos, rapidamente, são uma camisa, primeiro uma masculina. Tá, quem souber aí o nome do nosso goleador, tá levando. Ele falou primeiro, tá? Eu vou te dar a feminina. Vamos. A gente sobe os 2, que daí eu já dou a feminina junto. Eu vou tirar pra fora aqui pra te mostrar. Sempre que a gente encontra alguém Futebol fazendo tumulto, né? que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei. Eu tenho mais uma feminina, e essa é a do projeto que eu comentei antes. Então, essa é a camisa de treino. E aqui está todo o projeto, o Mosaico da Quebrada. Foi desenvolvido aqui com o pessoal da Bumbo, o Emerson, que está aí, participou ativamente desse projeto, né? Então, aqui está a comunidade estampada na camisa que vai para todo mundo. Tá. Já que foi pela livre e pequena pressão. E nós temos mais um presente do Juventude. O presidente enlouqueceu. Que em 50 cadeiras nós colocamos um ingresso ao lado do... Madi, ficou do ladinho do... Na lateral aí, onde tem o apoio do braço embaixo. Ó, aqui já acharam. Pro jogo de sábado, mais uma decisão. Vão ser vários até o final do ano, até a nossa comemoração do acesso.
Quem é Caxias e ganhou ingresso, dá pro colega, pro familiar, que é juventudista. Ah, aqui, ó, estão pedindo para quem ganhou ingresso erguer aí pro Júlio fazer uma foto. Gente, eu agradeço a presença de todos em nome da SIC, em nome do comitê também. E quem quiser fazer patrocínio, já procura o pessoal aqui na saída. Quem tiver alguma pergunta, manda nas redes sociais também, que infelizmente não vai dar tempo da gente abrir. Obrigada.